Temos que manter nossa organização. Então, agora, abra o seu caderno da disciplina que vamos trabalhar. Faça sua rotina, suas anotações para registrar o conhecimento. Olá, meus amores do segundo ano. Tia Elia está com vocês no segundo vídeo. Essa semana, onde estamos trabalhando a unidade 4 e falando sobre bairro. Gostaria que todos vocês, por gentileza, pegassem a apostila de vocês, tá? Na página 20 e visualizassem essa imagem. Voltemos às nossas concentrações, né? Para trabalho desenvolvido em geografia. Vamos tentar relembrar o que já fizemos, a maquete do bairro, para poder ficar mais fácil a compreensão e a absorção do conhecimento. Tia Elia dividiu a imagem para você visualizar agora, nesse momento, nesse único slide, a palavra bairro e tentar, identificar uma casa. Pegue uma casa e tente entender lá dentro o quintal dela, o muro que divide para o vizinho. Tenta localizar a imagem, dependendo de onde você está assistindo. Se tiver muito ruim, você vai pegar a sua apostila na página 20 e fazendo essa observação, como a tia Elia sugere, você conseguirá identificar uma casa, né? Imaginando a nossa casa, a sua própria casa ou então o nosso colégio, que fica dentro de um bairro grande. No nosso caso do colégio, é o bairro Central. Eu gostaria agora que você fizesse associação de pensamento com os outros vídeos que a tia Elia já preparou para você nessa aula. Com essa junção, você vai interpretar melhor o que é um bairro completo, tá? A nossa escola, ela fica no bairro central da cidade. Temos esse privilégio, nem todas as escolas ficam no mesmo bairro. Agora, entenderemos o que se trata, como que é feita e acontece a história de um bairro. Crianças, na página 28, temos a história do Brás. Brás é o nome do bairro que tem na cidade de São Paulo. É um bairro comercial, tá? Muito conhecido pelas suas atividades que geram comércio popular, ou seja, venda de produtos, né? De vestuário ou de utilidade doméstica mesmo, para pessoas com outros comércios, ou seja, lá se pode comprar variedade de produtos e variedade de quantidade. Se eu quiser, por exemplo, uma específica peça, eu posso pedir, lá eu encontro locais que vendem muitas peças, né? O atacado e o varejo, ou seja, a pessoa que tem loja em outras cidades pode ir lá e comprar o estoque, né, para sua loja. Então é assim que funciona. Todo bairro tem uma história. Ou seja, ele não começou assim. Ele é super populoso nos jornais televisionados. Hoje a gente consegue, às vezes, acompanhar algumas notícias, principalmente em época, assim, de comemorações, né? Dia das Mães, na Páscoa, Dia dos Pais. E aí, o que acontece nesses bairros comerciais das grandes cidades, igual São Paulo? Muito movimentação de pessoas de outras cidades para repor o seu estoque, certo? Só que o que aconteceu lá nesse Brás, né? Nesse bairro específico que a nossa apostila aborda?
Aqui, inclusive, foi buscado, né, para entendimento e concepção aqui dessa reportagem, algumas histórias com pessoas antigas e adaptações feitas em jornais, escritos e publicados para poder passar para você, aluno, que acompanha a apostila. Tia Hélia vai fazer leitura da página 28 com depoimentos, partes de depoimentos de pessoas que contribuíram com a contagem, né, de como surgiu o bairro do Brás. Nesses depoimentos, eles falam muito sobre nome de pessoas, de rios e de outros bairros, tá? Como, por exemplo, o rio Tamanduateí, tá? Como, por exemplo, a Avenida Rangel Pestanha, como, por exemplo, pessoas, né, sobre o filho da Marquesa de Santos, que chamava Brasílico. Tá? Ouça e interprete comigo a leitura, tá bom? A história do Brás. Muita coisa mudou desde que o Brás surgiu em atmosfera rural no meio do caminho entre o centro e a Penha. E desde que o Tamanduateí era um rio cheio de vida, onde as crianças nadavam, as mulheres lavavam roupa e em cujas margens se comercializava peixe fresco. Os trilhos cortaram o bairro, fez-se erguer porteiras para controlar o trânsito de ferrovia, gente, bichos, carros e carroças. As indústrias chegaram, a hospedaria dos imigrantes e da italianada também. Cortiços, casinhas, uma vida dura e pobre. Os operários e as greves, os nordestinos fugindo da seca, o comércio popular. Na metade do século XVIII e no início do século XXI, quando São Paulo era uma vila povoada, principalmente por índios escravos, a região, hoje ocupada pelo Brás, era um complexo de chácaras de atividades agrícolas, isolado por um depósito de lixo e pela várzea do Carmo, um alagado do rio Tamanduateí. No livro Bairros Paulistanos de A a Z, Levino Ponciano escreve: a chácara de José Brás ficava na margem de uma entrada que levava a Penha. Determinado trecho da estrada, que era conhecida como Caminho do José Brás, passou a ser a Rua do Brás, hoje com o nome de Avenida Rangel Pestanha. Essa seria uma das mais aceitas teorias sobre a origem do nome do bairro. Outras duas, o Brás Cubas, passou por ali e fundou uma vila. O filho da Marquesa de Santos, Brasílico, que seria o principal dono de terras do lugar. No final do século XIX e começo do século XX, a vida em São Paulo se transformava pela dinâmica do café, com a estrada de ferro e a imigração mais a industrialização. Os industriais viviam na região da Paulista, mas escolheram montar suas fábricas perto dos trilhos, por causa do transporte e pela conveniência de escoar a produção e porque os terrenos por ali eram baratos. A maioria dos operários eram imigrantes. O Brás se consolidava como um bairro pobre, operário e formado por, em sua maioria, estrangeiros. Nos anos 40, eram os nordestinos, fugindo da seca, que chegavam ao Brás e iam para a hospedaria dos imigrantes. Bom, crianças, esse trecho está disponível, tá? Sobre a história do Brás, nos jornais muito populares, né? Que tem em São Paulo, um dos jornais mais populares, chamado Estadão. Tem o endereço eletrônico que você pode estar acessando, tá? Essa reportagem completa, se você quiser. E logo abaixo tem duas fotos do bairro do Brás, uma em 1930, analisa bem, tá? Por gentileza. E outra, um pouco mais longínqua, né? A imagem de um drone, eu acho, provavelmente, da imagem atual do Brás, do bairro do Brás. Posso te contar um segredo? A tia Hélia já foi lá? Já. Eu não sei se algum de vocês já foi, mas a tia Hélia já esteve no bairro do Brás. É um local muito, muito, muito movimentado, de pessoas, de carros,
caminhões. Nossa, é muito cheio de vida, tá? Inclusive, abaixo das imagens tem 2 perguntas, né? Que questiona você. Como era a região do bairro do Brás? Como que ele surgiu, né? Como surgiu? A resposta se encontra na página 28. Leia novamente o texto, tá? E sublinhe, número 2, sublinhe a parte do texto na qual são explicadas as possíveis origens desse nome para o bairro. Olha bem, na página 28 que a tia Elia marcou para vocês aí, o que está sublinhado? Analisa se você concorda com a resposta e faça o que se pede, tá? Bom trabalho, crianças!